Então tem reservado um grande momento de edificação e de bênçãos para nós. Os nossos irmãos têm lamparinas. E aquelas que não acenderam porque estão com defeito. Elas não acenderam. Se nós cremos que a solução e a esperança para o nosso Brasil é o Evangelho de Jesus Cristo, todos esses estados da nossa federação, que não tem as suas lamparinas acesas, são estados onde a comunhão batista bíblica não se faz representada. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. São os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E assim também na verdade, sendo homens corruptos e indigentes, e rebeldes
avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, e em Icônio, e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E não venham todos os que realmente querem ver de Jesus, mas serão perfeições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste obrigado, sabendo que tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. E esta verdade divina possa ser aplicada aos nossos corações e se torna visível através de nossas vidas. Podeis assentar, irmãos. União Batista Bíblica Nacional. E o nosso comitê de missões, além da minha pessoa, é composto pelo pastor Álvaro Pavan, que é o diretor de projetos, pastor Marcelo Silva, por favor, pastor Marcelo, fique de pé, que é o diretor secretário, e o pastor Manuel Cano, que acredito que deu uma saidinha aqui agora, que é o nosso diretor de marketing. Durante todas as noites do nosso Congresso Batista Bíblico, nós queremos apresentar para vocês um desafio missionário. Esse desafio vai se desenrolar nas 4 noites. Então você precisa estar bem atento. Hoje vai ser lançada a primeira parte. Então preste muita atenção naquilo que o pastor Álvaro apresentará no dia de hoje. E o quebra-cabeça será montado até que na 4ª noite, então, na quinta-feira, na 4ª noite, nós lançaremos então o desafio final, tá bom? Então, eu busquei, sob a orientação do pastor Marcos, algumas pesquisas, né? Nós vamos apresentar para os irmãos, como disse o pastor Joel, paulatinamente até quinta-feira à noite, quando lançaremos o desafio para até o próximo congresso podermos dar o pontapé inicial. Teremos 2 anos para nos prepararmos para isso, tá bom? Nosso tema é esse, né? 100% bíblico. Então, os desafios de missões no século XXI, sendo simplesmente bíblico. Vamos pensar nisso, né? Você sabia que estudos realizados nos 4 evangelhos apontam que Jesus gastou 49% do seu tempo na formação dos discípulos e os outros 51% no ministério público acompanhado dos discípulos, que seria a sua prática? Eu ouvi certa vez do pastor Ben Hong, de Hong Kong, o seguinte: se saímos somente para plantar igrejas, não é certo que faremos discípulos. Mas se sairmos para fazer discípulos, é certo que teremos uma igreja. Ser bíblico, portanto, é cumprir a grande comissão. Se queremos ser 100% bíblico, devemos cumprir a grande comissão. Talvez seja por isso que em pleno século XXI a igreja ainda não completou a sua tarefa. Alcançar outros é a natureza da igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento é uma igreja que vai. Não podemos deixar que a igreja se volte para dentro. Uma igreja voltada para dentro é uma igreja doente. A igreja de Jesus deve ser uma igreja que vai. Uma igreja voltada para fora. A grande comissão nos diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e depois ensinando-os a obedecer. Isso tem tudo a ver com discipulado.
Não é um ensino para conhecimento, é um ensino para obediência. Não é para acrescentar conhecimento, é para fazer servos, discípulos obedientes. Ser bíblico, portanto, é cumprir a grande comissão, alcançando todos os grupos de pessoas, todos os povos do mundo, pessoas não alcançadas, que não estão fora do nosso relacionamento diário. Você não vai ter contato com esse pessoal. E também povos ainda não alcançados. Atos 1:8, Jesus, se despedindo dos seus discípulos, dizia que eles seriam revestidos de poder e depois seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria e como em até os confins do mundo. Isso nos faz pensar, e é um desafio que queremos iniciar, fazer você refletir. Nós temos um stand aqui na entrada, pastor Gerson Avena da Silva, filho do pastor Zé Cristóvão, que é pastor aqui em Curitiba, está lá na porta. É só olhar que você lembra do Zé Cristóvão. Ele é um dos diretores de uma agência missionária que trabalha com os muçulmanos. Se você tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, se aproxime, tem lá várias indicações. Nós temos a comunhão, parceria com várias agências missionárias, Novas Tribos, Asas de Socorro, né? Missão Além, inclusive temos missionários na Missão Além também, né? E por que não, se algum missionário se direcionar ao campo entre os muçulmanos, temos mais uma agência missionária como parceira. Pense. Vamos orar? Você percebe que existe uma razão para a nossa existência, que não é só ocupar um lugar nos bancos das nossas igrejas, mas é ocupar um lugar no campo missionário que o Senhor tem revelado a nós. O pastor Marcelo vai chegar aqui, vai orar mais uma vez, pedindo ao Senhor graça para que o Senhor tenha realmente falado aos nossos corações, fazer-nos aceitar o desafio que Ele nos propõe. Vamos orar, Deus. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, primeiramente porque um dia a nós foi revelada a Tua graça, por meio de obreiros, missionários que, deixando a outra América, chegou até nós, ensinando-nos, ó Deus, Tua bendita e santa palavra. Fiquei emocionado de vê-los lá e emocionado de ver todos vocês aqui. Nós, de Curitiba, sabemos que muitos estavam preocupados com o clima, com o tempo, se estava quente, se estava frio, né? Mas não se preocupe, o nosso Pai sabe o bom clima que nós precisamos aqui. Amém? Então sejam todos bem-vindos, pastor Faustino. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder participar com vocês. E como ontem nós recebemos missionários da nossa igreja, nós até falamos, olha, a oração de vocês foi forte. Que se fosse a semana passada, estava muito frio. Então, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoá-los, que a palavra seja pregada, que o Espírito Santo tenha plena liberdade de agir em cada vida nessa noite, nesses nossos dias aqui. Deus abençoe. Obrigado, pastor Faustino, pastor Dalton, e eles trabalharam aqui muito para que nós tivéssemos aqui esse congresso. Que Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos? Então, ok. 23, versículo 23. O tema que me foi dado para pregar essa noite é perpetuando o fundamentalismo bíblico. Provérbios 23, 23. A palavra de Deus assim nos diz: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar.
Deus Santo e querido, te damos graças por estarmos aqui. Damos graças porque o Senhor preparou este ambiente para reunir o teu povo, para falar aos nossos corações. E, ó Pai, o primeiro acontecimento é a Revolução Francesa, que tinha, dentre outros objetivos, na minha opinião, mais importante, que era acabar com a monarquia no mundo. A segunda revolução foi a Revolução Industrial, capitaneada, patrocinada, incentivada pelas mentes pensantes da época. O objetivo da Revolução Industrial, fundamentalmente, era mostrar a superioridade da razão, a superioridade da mente humana sobre a fé. O triunfo da razão humana sobre a fé, sobre as coisas espirituais, sobre as coisas as quais o olho humano não pode ver, o ouvido humano não pode ouvir, a capacidade humana sem Deus não pode perceber. A Revolução Industrial vem trazer a ideia de que é a razão que tem de imperar, de que a fé é assunto para gente ignorante, para gente sem escolaridade, para gente sem formação, e que a partir dessa revolução o homem tornar-se-ia o centro de todas as coisas. Aí vê-se o início de uma era chamada de Era Moderna. E a Era Moderna traz consigo outros acontecimentos, dentre eles a própria organização das ciências humanas. Ou seja, cada dia essa razão humana vai ganhando corpo, vai se expandindo, vai tornando-se palavra final. Então os princípios difundidos desde muito tempo antes e se tornaram nominalmente ciências, como o iluminismo, como o próprio racionalismo e outros movimentos intelectuais que vão dando combustível a esse movimento humano que tenta acabar com a questão da religião e da espiritualidade como sendo uma bússola a guiar o homem por essa vida e conduzi-lo à presença de Deus. Aí vem os movimentos relacionados ao evolucionismo. Isso vai tirando de cena aquilo que a palavra de Deus diz quanto à criação. O criacionismo vai perdendo força. O evolucionismo, uma teoria até os dias de hoje, vai se avolumando, vai ganhando espaço. O socialismo vai também tendo a sua voz. O ateísmo por trás do socialismo, do comunismo, dos postulados de Marx e Engels. Século XX, o início do século, a fé sofre abalos constantes, sofre investidas constantes da modernidade sobre ela. Isso atinge obreiros, por extensão, ovelhas. Por extensão, as escolas teológicas começam a olhar a fé com a mesma visão relativista. Começam a duvidar de certas afirmações da palavra. A criação, descrita na palavra de Deus, vai se tornando um mito na mente de alguns líderes, professores de seminários, futuros obreiros. O secularismo vai invadindo o povo de Deus. A igreja de Jesus é como um barco que navega pelo mar e vai entrando mar adentro. É óbvio que esse barco não pode impedir que, enquanto algumas ondas batem nele, alguma água lá entra.
Mas rapidamente é preciso ter algum tipo de utensílio para tirar essa água de dentro do barco. E o risco torna-se grande e fatal quando essa água não é tirada de dentro do barco. Ele vai invadindo o barco e ela vai tomando o barco. E o problema é quando a água invade o barco de tal maneira que leva-o a afundar. A igreja não pode permitir que o mundo, que o secularismo, que o mundanismo entre nela, tome conta dela, se avolume sobre ela, porque isso vai fazer a igreja de Jesus ir a pique, perder a capacidade de salgar e de brilhar neste mundo. Aí entra em cena o fundamentalismo bíblico. Porque desde o século XVII havia líderes que se levantavam em nome da fé bíblica e que pregavam o evangelho bíblico e que defendiam a palavra de Deus como a palavra é de fato, palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, palavra poderosa, palavra que anuncia a salvação e com a salvação a transformação do ser humano. Mas em meados do século XX, início, na verdade, do século XX, a primeira metade, a primeira década do século XX, a metade do século, ou da primeira década, homens se levantam. E se levantam mais veementemente na Inglaterra e sobretudo na América, com Bíblias nas mãos, para defender a fé comum que uma vez foi dada aos santos. A palavra fundamentalismo, ela em sua origem tem a ver com fundo, tem a ver com base, tem a ver com raiz. Fundamentalista é aquele que busca base, que busca apoio, que busca o profundo, aquilo que sustenta a vida, aquilo que não se abala, aquilo que permanece, aquilo que faz prevalecer por ser firme, aquilo que suporta o tempo, que vence o tempo, as adversidades, a contrariedade, aquilo que é sólido, aquilo que é rocha firme para se edificar a vida, para se viver e também para morrer, crendo que em vida viverá apoiado em base sólida e depois da vida estará solidamente na presença de Deus e vivendo a eternidade na presença do Senhor. Amém. Isso é fundamentalismo, é voltar às bases, é voltar às origens, é ir ao fundo e se sustentar lá. O texto que lemos diz: compra a verdade e não há vendas. Eu quero trabalhar em cima desta primeira frase de Salomão. Compra a verdade e não há vendas. Em primeiro lugar, Salomão fala da singularidade da verdade. Compra a verdade. Só há uma verdade. Amém? É óbvio que, humanamente falando, existem inúmeras verdades. E o ser humano vive em busca destas verdades. Existencialmente, ele busca a verdade para a sua vida, para entender-se, para saber suas origens, para saber se colocar na vida, para saber enfrentar a vida, e pensando até em muitos casos, além dela, numa possibilidade de que exista uma outra vida. Os seres humanos, de maneira geral, são cheios de dúvidas quanto à vida e procuram verdades que possam calar o seu coração, trazer paz, sossego para as suas almas e fazê-los viver de modo tranquilo no seu tempo.
Os seres humanos buscam verdades na ciência, nas questões relacionadas à saúde. Milhões de dólares são gastos em pesquisas, na tentativa de entender a AIDS, os mecanismos que geram câncer no corpo de um ser humano. A ideia é descobrir a verdade sobre isso e assim poder vencer essas enfermidades. Há busca através de supostas verdades filosóficas. Outros buscam verdades em relação às estruturas sociais, aos governos humanos, buscando maneiras equilibradas de o ser humano poder viver em sociedade. E aí os tipos de governo, as filosofias que tentam implementar em determinado país, quer seja o socialismo, o comunismo, a democracia, ou até a ditadura, são verdades que as pessoas têm consigo e que tentam implementar dentro de uma sociedade, buscando ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade de fato que possa se estabelecer e prevalecer, coexistir em paz. Entendemos que existem verdades que são mais importantes que outras verdades. Saber que a Terra gira em torno do Sol e saber que gira em torno do seu próprio eixo e que todo esse processo leva 365 dias e 6 horas é uma verdade científica. Mas essa verdade dita por mim agora não mudou sua vida, não transformou a sua história. Existem verdades maiores. Existem verdades que podem mudar de alguma forma a sua vida, a sua visão de mundo. Muitas são as verdades. Mas o fato, meus irmãos, é que nos nossos dias a verdade, inclusive bíblica, está sendo relativizada. Se no pré-modernismo Deus era o centro, se no modernismo ou na modernidade o homem tornou-se o centro, na pós-modernidade não há centro. Na pós-modernidade não há verdade absoluta. Na pós-modernidade todas as verdades são possíveis, inclusive aquelas defendidas pelos crentes, inclusive aquelas defendidas por aqueles que acreditam na palavra de Deus como ela é. Para esse mundo pós-moderno é só mais uma verdade, e cada um crê na verdade que quer, e ninguém critica a verdade do outro. Cada um vive a sua verdade. Essa é a mentalidade do mundo em que nós estamos inseridos. Mas, meus irmãos, nós sabemos que só há uma verdade, que é Jesus. Amém. Nós sabemos que Jesus se revela pela sua palavra. A sua palavra que é verdade. Porque Ele é em si mesmo a verdade. E nós não podemos ser influenciados por esse tempo que o apóstolo Paulo chamou de trabalhoso, difícil, árduo. Nós não podemos deixar que visões outras modifiquem as nossas convicções. Esse tempo é um tempo de voltarmos aos fundamentos. É tempo de voltarmos aos rudimentos. É tempo de lembrarmos quem somos. E é tempo de nos firmarmos na nossa fé. A verdade que é Cristo não é um conceito. A verdade que é Cristo, nós sabemos, é uma pessoa. A verdade que é Cristo, nós sabemos, transforma vidas. A verdade que é Cristo, nós sabemos, sobrepuja qualquer filosofia humana. Amém. Qualquer religião humana. A verdade que é Cristo está acima de tudo, de todos, é exclusiva e está sozinha nesta categoria.
Não há qualquer outra verdade ou algo que se postule como verdade que possa prevalecer sobre Cristo, a verdade das verdades. Os budistas chamam a Buda de o iluminado. Jesus diz: eu sou a luz. Jesus é maior do que Buda. Os filósofos fazem perguntas à vida, tentam entender a vida, tentam destrinchar a vida, mas Jesus diz: eu sou a vida. Amém. Quer ter vida? Quer ter contentamento na história? Olha para mim, vem a mim, eu sou a vida. Os sistemas de governo tentam colocar o homem dentro dos trilhos, tentam deter a animalidade humana e não conseguem. Os índices de violência crescem no mundo todo. O mundo civilizado vê-se perdido, está perdendo as estribeiras, está perdendo o equilíbrio. O ser humano vai de mal a pior, e a eterna palavra de Deus diz que é assim: os seres humanos irão de mal a pior. Mas Jesus disse que quem cresce nele teria vida, e vida em abundância. Amém. Teria um novo coração, uma nova mente, uma nova mentalidade, uma outra conduta, uma outra maneira de viver. É dessa verdade que nós estamos falando. E é nessa verdade que nós temos de nos fundamentar. Essa verdade singular. Mas Salomão diz: compra a verdade. Isso nos leva a pensar na segunda questão: o valor da verdade. Compra a verdade. A verdade tem um preço, meus irmãos. Se alguém quer andar na verdade, pagará um preço por ela. Se alguém quer andar na verdade, haverá de dar de si para andar nesta verdade. A verdade tem um preço porque ela é rara, cada dia mais rara. E tudo o que é raro, por definição, é caro. Exatamente porque não se encontra em qualquer lugar. Exatamente porque não é fácil e simples de ser encontrada. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo 3, verso 1, que nos dias de Samuel, a palavra de Deus era rara. Não havia visão manifesta. Era exatamente porque ouvir a voz de Deus era uma coisa tão preciosa. A verdade tem um preço, porque é rara. A verdade tem um preço porque é eficaz. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é eficaz. A verdade tem um preço não só porque é rara, não só porque é eficaz, mas porque ela promove mudanças na vida humana. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é cara, não só porque é rara, não só porque é eficaz, não só porque produz mudanças, mas também porque prevalece. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade, pela verdade. Amém. Na verdade, nós sempre prevaleceremos. Na verdade, a favor dela, nós sempre venceremos. Mas contra a verdade, nós já estamos derrotados. O catolicismo romano abriu mão da verdade em nome da unidade. O protestantismo histórico abriu mão da unidade em nome da verdade. Mas nós batistas temos que lutar
para ter a verdade e a unidade. Amém. O nosso grande desafio é sermos unidos e unidos em torno da verdade. Amém. Não há união que valha a pena se não for em torno da verdade. Não há união que se estabeleça e que valha a pena ter se não for em torno da verdade. É isso que nós temos de buscar e abrir a visão. Se nós não vamos nos unir em torno da verdade, então é melhor que não busquemos união nenhuma, porque seremos fadados à derrota. Mas Salomão diz: compra a verdade e não a vendas. A singularidade, o valor, a manutenção. Salomão diz: compre ela. Ela é cara, mas vale a pena tê-la. E não se desfaça dela. Não há vendas. Irmãos, eu creio que esse é o desafio deste congresso para nós. O desafio deste congresso ao povo batista bíblico é exatamente este: é manter a verdade, é não abrir mão da verdade, é não se vender pela verdade ou contra a verdade. Isso é um desafio, meus queridos, porque há uma verdadeira pressão para que nós abramos mão da verdade. Essa pressão vem de fora, essa pressão vem do mundo que jaz no maligno, mas essa pressão também já se vê não só fora, mas dentro, no arraial do povo de Deus. Uma pressão para que abramos mão desta verdade, esta verdade que nos alcançou, essa verdade que nos transformou e essa verdade pela qual nós vivemos. Os fundamentalistas sempre se levantaram em nome da verdade e pagaram um preço por essa verdade e não abriram mão desta verdade. Amém. Talvez por isso sejamos poucos, mas sendo fiéis, louvado seja o nome do Senhor pelos poucos. Eles existem. Neste fim de semana preguei em uma conferência fora do estado de São Paulo, numa igreja batista, que não pertence ao grupo batista bíblico, saiu de uma grande denominação batista, é hoje independente, mas uma igreja, irmãos, fundamentada na palavra. Uma igreja saudável, sobre vários pontos de vista. Mas me lembro do pastor Gutierrez, no último congresso. Pastor Enoque, quem se lembra dele? Pregou em nossa igreja e disse o seguinte: a igreja saudável cresce em torno do púlpito. A igreja saudável cresce em torno da palavra. A igreja saudável cresce em torno da verdade. Há muitos querendo descaracterizar esta verdade. Isso nos coloca numa guerra. Estamos em guerra, povo batista bíblico. E a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Quando estoura uma guerra entre nações, a primeira coisa que os líderes dessas nações fazem é controlar a imprensa. Só é noticiado o que interessa. Bomba cai em creche e mata 40 crianças. Para levar o restante da opinião pública mundial a odiar o país que lançou aquela bomba. Cada país vai noticiar sempre aquilo que interessa e colocar-se como vítima. Vimos os últimos conflitos na faixa de Gaza. O que a imprensa mundial noticia é de uma, entre aspas, covardia do povo de Israel contra aqueles coitadinhos palestinos na faixa de Gaza.
Não se noticiam as barbáries feitas naquela região, crianças que são colocadas lá na linha de frente do armamento israelense, covardemente colocadas lá. Os grupos terroristas que estão por trás, patrocinando esse tipo de levante lá, só se noticia o que se quer. A verdade não é noticiada. Nós estamos em guerra, meus queridos, e a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então nós temos que lutar pela verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade. E esse desafio que este Congresso se propõe a fazer a todos nós é importante. Porque manter a verdade implica em defendê-la a qualquer custo. Paulo era militar e frequentemente em suas cartas usou termos militares. Em Efésios 6,14, ele atribui à palavra de Deus status de espada. É guerra, é batalha, é luta pela verdade. Manter a verdade implica também em falar dessa verdade, conversar sobre ela, alinhar-se a ela e aos que a ela defendem. É preciso que essas informações sejam claras. Nós estamos em guerra e o exército que batalha pela verdade precisa conhecer a verdade, trocar informações sobre a verdade, fortalecer-se na verdade, uns aos outros dentro desta verdade. As informações precisam ser claras, irmãos. Nós precisamos ter identidade, precisamos saber quem nós somos. Amém. Nós batistas não nascemos numa esquina qualquer, dizia o falecido pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Nós temos uma identidade doutrinária, temos uma identidade em termos da nossa tradição, há marcas que nós temos. Nós não podemos nos descaracterizar, nos diluir e nos tornar iguais a todo mundo. Amém. Não podemos abrir mão da verdade. Mantenha a verdade, não há vendas. É preciso ser claro. É preciso que o batista bíblico do norte do país creia nas verdades fundamentais das Escrituras e tenha o DNA batista bíblico que tem um pastor do sul do Brasil. É preciso que nós entendamos essa verdade, difundamos essa verdade a partir de nós mesmos. Isso tem que ser claro. Não é possível que diante dessa verdade cada um enxergue de um jeito. Não vamos a lugar algum. Porque nada dividido prospera. Nada. Essas informações têm que ser claras. O pastor me contava ontem da história do caseiro que liga para o seu patrão na cidade grande e diz assim: eu estou ligando para o senhor para falar que Bolinha morreu. Bolinha era o cachorro. Bolinha morreu. O patrão do lado de lá diz: oh, mas que coisa, os meus filhos gostavam tanto desse cachorro, como é que eu vou dar essa notícia para eles e para minha esposa? Mas como é que foi isso? Ele comeu uma carne estragada aqui na fazenda. Mas como carne estragada? Eu não compro ração tá boa para o cachorro. Você vai dar carne estragada para o cachorro? Não, ele comeu porque quis. Tinha uma carne estragada lá, ele foi lá, mordeu. Quando eu vi, ele estava comendo a carne do cavalo. Cavalo? Que cavalo? O seu cavalo que estava carregando água numa carroça, o meu cavalo manga larga, você usou para carregar água numa carroça? Ele morreu como? Então, carregando água, para quê? Para apagar um incêndio. Mas que incêndio? Incêndio da sua casa, queimou tudo, inclusive a garagem, seu carro, queimou tudo. Mas como incêndio na minha casa?
lá é luz elétrica, é porque tinha uma vela acesa. Mas que vela? Do velório. Que velório? É que há 2 dias atrás eu ouvi um barulho, alguém entrando pelo portão. Eu peguei a espingarda e estava escuro, achei que era ladrão e atirei. E quem morreu? A sua mãe foi sepultada. A informação tem que ser clara, tem que ser direta, sem rodeios, meus amados. O que cremos? Um batista bíblico cremos. Nós defendemos isso. Isso vai ajudar. E quem crê nessa verdade vai ficar com essa verdade. Quem não crê nessa verdade vai buscar outra verdade, mas não fica aqui. Manter a verdade implica em abrir mão de pensamentos pessoais. Porque às vezes, em nome da verdade, a gente atropela como um rolo compressor o irmão. Às vezes, em nome de Jesus, a gente faz coisas que Jesus nunca mandou fazer e nunca mandaria a gente fazer. Manter a verdade implica em abrir mão de pensamentos pessoais. Nós não podemos canibalizar os nossos irmãos. Aliás, isso é uma coisa histórica entre os fundamentalistas. A gente canibaliza os da nossa própria espécie. De pontos de vista pessoais. Manter a verdade é prestar contas àqueles com quem nos propusemos a andar. Como andarão dois juntos? Nós precisamos entender esse princípio da independência das igrejas. Nós somos independentes, somos igrejas locais e autônomas. Mas, irmãos, nós andamos juntos. Nós somos um grupo. Nós não somos independentes para pecar. Nós não somos independentes para fazer o que achamos que tem que ser feito. Então fica sozinho. Nós somos um grupo e temos satisfações a dar uns aos outros, em nome de Jesus. Atos 9:31 diz que as igrejas na Judéia, na Samaria, na Galiléia tinham paz, tinham harmonia entre si. Vejam, igrejas locais em regiões muito bem determinadas andavam juntas, tinham paz e eram edificadas, elas cresciam, eram edificadas no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A nossa independência como igrejas locais tem que ser responsável. Nós não podemos ser uma coxa de retalhos. Nós não podemos. Não é possível que uma igreja batista bíblica tenha uma mesa com óleos e tenha unção com óleo lá. Não é possível. Não é possível que uma igreja batista bíblica tenha mais identificação com doutrinas reformadas do que bíblica. Não é possível. Verdade. Nós precisamos definir quem nós somos. Amém. E precisamos prestar conta dos nossos caminhos para quem anda junto com a gente. 91. Eu me lembro do pastor Gerson Rocha, numa reunião com os pastores. Eu não lembro se era assembleia, mas eu lembro que estavam os pastores, ele ao lado do pastor José Infante. Lembro dos dois usando um chapéuzinho, lembro disso claramente, pastor Infante, um ao lado do outro. Às vezes eu estou do lado do pastor José, eu me lembro do senhor, do pastor Gerson Rocha. Desculpem a comparação, que está muito acima, mas eu me lembro. E o pastor Gerson dizendo: nós somos uma comunhão de igrejas
nós somos uma comunhão de igrejas, se nós não estamos experimentando uma saúde imaginária. É a frase de Søren Kierkegaard. Da mesma forma como existem doenças imaginárias, existem também saúdes imaginárias. Nós temos que nos avaliar para ver se estamos no caminho certo. E se estivermos no caminho certo juntos, ninguém segura esse movimento no Brasil e no mundo. Eu quero concluir e lhes dizer novamente: se a verdade não for o ponto de convergência da gente, toda comunhão é inútil. Nós vamos perder o nosso tempo. Toda comunhão é absolutamente impertinente. Nós estamos vivendo em dias semelhantes ao início do século XX. A mesma relativização, o mesmo secularismo invadindo o povo de Deus. Mas é na verdade que nós vamos prevalecer. É em Cristo que nós vamos prevalecer. E é isso que definirá o estarmos na verdade. Definirá quem realmente nós somos e aonde nós vamos chegar. Compra a verdade, povo batista bíblico, paga o preço. Não há vergonha. Mantenha-se com ela, porque nada podemos contra a verdade. Mas certamente prevaleceremos a favor da verdade. Vamos orar. Nosso Deus tem misericórdia de nós. Em temor e tremor, eu peço pelo nosso povo, por esse povo batista bíblico. Nós entendemos que há filhos teus em outros arraiais. Nós não negamos isso. Que há outros com coração fazendo a tua obra. Mas o nosso clamor é pela nossa gente agora. E pedimos a tua misericórdia sobre nós. E que o Senhor nos ajude. E que, meu Pai, desse congresso não se suscite contenda, mas que se desperte a reflexão, que se desperte o pensamento em torno de si, olhando para aqueles que andam ao nosso lado. Meu Pai, possamos tomar decisões que agradam o Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus.